tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar sobre a síndrome da porta giratória. É um fenômeno muito comum hoje em dia e acomete muitas das famílias na nossa sociedade. Para você ter uma boa compreensão desse vídeo, seria ideal você voltar lá no canal e dar uma olhada no vídeo que eu preparei para a semana passada, que eu já publiquei na semana passada, que fala sobre a síndrome do ninho vazio. Olha lá, dá uma conferida e volta aqui para poder assistir esse, ok? Então, o que seria essa síndrome da porta giratória? A síndrome da porta giratória, ela se refere a quando os filhos saem de casa, ele retorna para a casa dos pais. Então, vamos supor, eu tenho um filho, esse filho se casou, ele foi morar com a família dele para fora, Ele foi para outra casa, ou às vezes até mesmo para uma outra cidade, se casou, ou então ele foi, mudou por solteiro mesmo, mas ele mudou para outra cidade ou para outra casa. E devido a algum problema, às vezes uma questão de saúde, ou às vezes uma questão financeira, perdeu o emprego, ou por divórcio, ele necessita morar comigo, ele necessita voltar para a casa dos pais. E você fala, Vanessa, mas por que isso poderia ser um assunto interessante? Por que isso, vai acometer as famílias? O que isso gera nas famílias? Pois é. Essa é uma queixa muito comum nos consultórios, Porque os filhos saem de casa, a família se reestrutura, com um novo rearranjo familiar, que geralmente fica só o pai e a mãe dentro dessa casa, e eles vão se organizando, se habituando a uma nova rotina. E ao receber esse filho novamente, toda uma estrutura tem que ser reorganizada. Todo um espaço físico, um espaço emocional tem que ser reorganizado. E às vezes isso vai gerar uma certa tensão, um certo estresse para os pais, até mesmo para o filho, para os netinhos, que às vezes estão chegando, para a nora, para o genro. Isso pode gerar uma certa tensão dentro do ambiente familiar. Mas o que está mais relacionado a isso é uma palavra que se chama autonomia. Vamos lá. Por que essa tal de autonomia seria tão impactante dentro desse ambiente familiar? Não sei se ela seria tão impactante, mas ela vai gerar um certo desconforto dentro do ambiente familiar para os pais. Por quê? Vamos supor que eu acabei de ter um filho. O meu filho vai crescendo, vai desenvolvendo, e a partir do momento que ele vai crescendo, eu e meu esposo, ou eu e o pai dele, nós vamos trabalhar para que esse filho tenha uma certa autonomia no futuro. Uma autonomia financeira, uma autonomia emocional, e eu vou trabalhar para que ele tenha um desenvolvimento que eu considero adequado. Eu vou dar bons estudos, às vezes eu coloco na aula de inglês, às vezes eu coloco de línguas, eu ajudo ele nessa questão de estudar em casa, nas tarefas de casa, eu boto ele para poder praticar esporte, enfim, eu vou dando estrutura para que o meu filho se desenvolva. Para quê? Para quando ele chegar na fase adulta, ele tenha essa autonomia, ele não precisa de ficar sempre junto de mim, eu não tenho que ficar sempre ao lado dele, sustentando essa questão emocional, essa dependência emocional, essa dependência financeira. Eu vou dar ferramentas para que o meu filho consiga se desenvolver, para que ele consiga ter essa autonomia. E quando ele retorna para casa, parece que eu falhei. Parece que eu e o meu esposo, ou eu e o pai dele, porque às vezes eles não são casados, mas às vezes os dois caminham junto para que isso aconteça. Então, assim, acaba que eu sinto que eu falhei. Meu esposo, o pai dele sente que ele falhou. E isso acaba que gera essa certa tensão, esse certo estresse. E o que vai acontecer dentro desse ambiente familiar? A partir do momento que eu me sinto estressada, que eu me sinto tensa e que eu vejo que eu falhei enquanto educadora, eu vou deixar isso transparecer, eu vou transmitir isso nos meus comportamentos, às vezes nas minhas palavras, nas minhas emoções. E todo o conjunto familiar vai acabar sentindo isso também.
Então, essa é a grande questão da síndrome da porta giratória, porque é muito comum nos consultórios as pessoas procurarem a gente falando: ah, Vanessa, nossa, mas está muito difícil porque meu filho voltou para minha casa e agora eu não consigo mais ver a minha novela que eu gostava de assistir, ou eu não consigo mais assistir o meu jornal porque na hora do jornal tá passando um desenho animado que a minha neta gosta, ou então eu preciso manter a minha casa mais arrumada, mas a minha nora às vezes não contribui com isso, ou então, assim, eu preciso de fazer um almoço para uma quantidade maior e nem sempre eu quero fazer. Então, assim, são uma série de questões que fica escondido atrás desse retorno deste filho ou dessa filha para casa. É claro também que você vai ter sentimentos de felicidade, sentimentos de compreensão, de carinho, de aconchego, porque às vezes ter um netinho dentro de casa, né, ver o filho dentro de casa pode ser bom. Então, assim, você vai sentir o prazer e ao mesmo tempo você pode sentir esse desprazer. Claro que não é uma regra, claro que existem exceções, tem famílias que conseguem adaptar com essa situação muito fácil, mas tem famílias que não conseguem e sentem esse impacto de uma forma muito pesada. Então, se você está sentindo isso, se você acha que isso abalou você, abalou sua estrutura familiar, abalou todo o seu rearranjo familiar, às vezes seria interessante você procurar o seu psicólogo de confiança. Se você não tiver um psicólogo de confiança, às vezes, né, pedir uma indicação e procurar alguém para poder te ajudar, porque você não precisa passar por isso sozinho. Você tem sempre um ponto de apoio, o seu psicólogo às vezes pode te ajudar, pode às vezes junto com você desenvolver estratégias para você lidar melhor com essa situação, até mesmo porque isso pode ser algo passageiro, pode durar pouco tempo, mas durante esse momento que você está vivenciando isso, você não precisa viver isso de uma forma muito pesada e muito atormentadora. Você pode procurar alguém e você pode tentar manter a sua saúde emocional mais tranquila, mais amena, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e ativa o sininho, que logo logo teremos vídeos novos para vocês aí no canal, ok? Tchau, tchau e até semana que vem.